Hoje vamos revelar os segredos mais bem guardados de Graceland, o apartamento de Elvis Presley, localizado no segundo andar. Vamos descobrir os detalhes ocultos e as teorias mais intrigantes que cercam um dos lugares mais emblemáticos da música e do mistério. Número 1. A história de Graceland. Desde a aquisição de Graceland, em 1957, Elvis Presley não apenas comprou uma casa, mas estabeleceu um legado inabalável que ressoou na cultura popular ao longo das décadas. Graceland é muito mais do que uma mansão. É um reflexo da alma vibrante e complexa de Elvis, um lugar onde o luxo e a intimidade se entrelaçam numa dança quase mágica. Esta mansão em Memphis, Tennessee, com seus 23 cômodos, não é apenas um museu de recordações do rei do rock, mas também um espaço que guarda os ecos de sua vida, sua música e seus momentos mais pessoais. Imagine atravessar aqueles portões icônicos e adentrar um mundo onde cada detalhe, desde as decorações extravagantes até a disposição dos móveis, sussurra para você histórias do passado. Graceland não é apenas um testemunho da grandeza de Elvis, mas um santuário que nos permite vislumbrar a dualidade de sua vida, o homem que conquistava palcos diante de milhares de pessoas e o ser humano que buscava paz e refúgio longe dos holofotes. Mas o que realmente torna Graceland tão fascinante para os milhões de visitantes que cruzam suas portas todos os anos? Além de seu esplendor evidente e de sua conexão direta com uma das figuras mais icônicas da música, a mansão é um enigma em si mesma. Os rumores sobre túneis secretos, avistamentos de figuras espectrais que se assemelham a Elvis e as teorias conspiratórias que cercam sua morte alimentam a mística que envolve este lugar. Cada canto de Graceland conta uma história, desde a sala de música onde Elvis compunha até a piscina onde ele aproveitava momentos de relaxamento. Esses espaços não foram apenas testemunhas de seus triunfos, mas também de suas lutas mais pessoais. Foi aqui, dentro destas paredes, que Elvis enfrentou seus próprios demônios e onde, apesar de toda a sua fama e fortuna, ele encontrou uma solidão que só aqueles que atingiram o nível de ícone podem entender. Graceland continua sendo um farol para aqueles que buscam entender não apenas o artista, mas o homem por trás da lenda. Número 2. O segundo andar de Graceland. O segundo andar de Graceland tem sido um enigma desde a morte de Elvis em 1977. Ao longo dos anos, esse andar da mansão permaneceu fora do alcance do público e apenas um círculo restrito de pessoas próximas teve o privilégio de acessá-lo. Por que, então, esse andar é tão fascinante? Para começar, o segundo andar abriga o quarto privado de Elvis, seu escritório pessoal e o banheiro onde ele foi encontrado sem vida. A família Presley tem protegido zelosamente a privacidade desses espaços, mantendo cada detalhe do mobiliário e da decoração exatamente como estavam no dia fatídico de sua morte. Esse ato de preservação não só perpetuou a memória de Elvis, mas também alimentou teorias sobre fenômenos inexplicáveis na área. De fato, algumas das lendas mais intrigantes sugerem que o espírito de Elvis ainda perambula por esses quartos. Tanto visitantes quanto funcionários relataram ouvir melodias vindas do segundo andar, avistar sombras inexplicáveis e sentir presenças estranhas. Embora não existam provas concretas que sustentem tais relatos, a atmosfera de mistério e a possibilidade do sobrenatural continuam a capturar a imaginação de todos. Além das histórias de fantasmas, o segundo andar é um testemunho silencioso das lutas de Elvis com sua privacidade e sua saúde. Em seus últimos anos, marcados por problemas de saúde e uma dependência cada vez maior de medicamentos, esses espaços se tornaram testemunhas mudas de sua batalha interna. A decisão da família de preservar esses quartos intactos não é apenas uma homenagem à sua memória, mas também um lembrete palpável dos desafios que enfrentou em sua vida pessoal. Esse andar, portanto, não é apenas um lugar carregado de nostalgia, mas também um símbolo da complexidade da vida de Elvis Presley. Uma vida que, apesar de seu sucesso e fama, foi marcada por dificuldades pessoais. Graceland, em toda a sua majestade, guarda em seu segundo andar o eco de um homem que, por trás do brilho dos palcos, viveu uma realidade profundamente humana. Número 3. Os visitantes famosos de Graceland. Graceland não é apenas um museu que preserva o legado de Elvis Presley, mas também um imã para celebridades de todos os cantos do mundo, ansiosas para prestar homenagem ao rei do rock.
Ao longo dos anos, esta mansão lendária foi palco de visitas memoráveis de músicos, atores e figuras políticas, todos com profundo respeito e admiração por Elvis e seu impacto inigualável na cultura popular. Desde Paul McCartney, que encontrou em Gracela uma fonte de inspiração e reverência pelo ícone que moldou grande parte de sua carreira, até Bruce Springsteen, que experimentou uma conexão quase mística com o espírito de Elvis ao percorrer os corredores da mansão. Muhammad Ali, conhecido por seu carisma e presença, também entrou para a lista de ilustres visitantes, deixando para trás mais uma história no tecido narrativo que envolve Gracela. Mas o que realmente se destaca nessas visitas não é apenas a lista impressionante de nomes, e sim como cada uma dessas celebridades viveu a experiência de maneira única. Para alguns, como McCartney, a mansão se tornou um santuário espiritual, um lugar onde a essência de Elvis é sentida em cada canto. Para outros, foi um momento de reflexão sobre o imenso poder cultural que Elvis exerceu sobre a indústria do entretenimento e como sua influência continua viva décadas após sua morte. Cada visita acrescentou mais uma camada ao rico mosaico de histórias que define Gracela, desde as conversas íntimas na sala de música até as fotos icônicas tiradas em frente ao famoso portão de entrada. Esses encontros não só perpetuaram o legado de Elvis, como também consolidaram Graceland como um lugar onde a história do rock and roll continua pulsando com força, alimentada pelas almas daqueles que passaram por suas portas e deixaram sua marca indelével. Número 4. Várias teorias de mistério. O mistério que envolve o segundo andar de Graceland deu origem a uma série de teorias da conspiração que continuam capturando a imaginação dos fãs de Elvis em todo o mundo. Uma das mais fascinantes sugere que Elvis Presley, longe de ter falecido em 1977, teria forjado a própria morte para escapar do implacável escrutínio do público. Segundo essa teoria, o segundo andar de Gracela não foi apenas seu refúgio durante os últimos anos de sua vida, mas também o lugar onde ele teria orquestrado seu desaparecimento do mundo do espetáculo e, segundo alguns, onde poderia ainda residir atualmente. No entanto, essa não é a única teoria que envolve Gracela em uma aura de mistério. Existe também a intrigante história dos túneis secretos, que, segundo rumores, estariam sob a mansão. Disse que esses túneis conectam Gracela a vários pontos estratégicos de Memphis, permitindo que Elvis se movesse com total discrição, evitando assim olhares indiscretos e mantendo sua vida privada longe do caos gerado por sua fama. Embora as evidências que sustentam essa teoria sejam escassas, a ideia de que Elvis poderia ter tido um complexo subterrâneo adicionou uma camada extra de mistério à sua já enigmática figura. O que torna essas teorias tão irresistíveis é a forma como brincam com a ideia de que Elvis, apesar de seu status como uma das maiores estrelas do século XX, poderia ter encontrado uma maneira de escapar do brilho incessante dos holofotes. O fato de Gracela, um lugar tão intimamente ligado à sua vida e legado, estar no centro dessas teorias só aumenta a fascinação. Cada boato, cada história sobre túneis e fingimentos, não só acrescenta a lenda de Elvis, mas reforça a ideia de que, de certa forma, o rei do rock nunca deixou de ser um enigma. Número 5. Várias reformas e mudanças em Gracela. Desde a morte de Elvis Presley, Gracela não foi simplesmente um monumento estático. Pelo contrário, evoluiu continuamente, adaptando-se aos tempos e necessidades, sempre com o objetivo de preservar a essência do lugar que o rei do rock and roll chamou de lar. Esse processo de transformação foi cuidadosamente orquestrado para manter a autenticidade que os fãs esperam encontrar, ao mesmo tempo em que melhora a experiência daqueles que atravessam suas portas icônicas. Uma das reformas mais marcantes que Gracela experimentou foi a restauração minuciosa de seus cômodos principais, um esforço que envolveu especialistas em conservação e design histórico. Cada tapete, cada cortina e cada móvel foi restaurado ou replicado com um nível de detalhe que busca capturar exatamente o ambiente em que Elvis vivia em seu dia a dia. Esse trabalho exigiu não apenas um conhecimento profundo da época, mas também um respeito quase reverencial pelas decisões estéticas que Elvis tomou em vida. Além das melhorias internas, foram feitos esforços para que a mansão e seus arredores se mantenham em perfeito estado, como a renovação das áreas externas, incluindo os jardins e os emblemáticos portões que marcam a entrada de Gracela. Esses espaços, que em seu tempo foram testemunhas dos momentos mais íntimos de Elvis e sua família, agora recebem milhares de visitantes diariamente que desejam capturar um fragmento dessa história.
A modernização de Graceland também envolveu a incorporação de tecnologia de ponta. Foram implementados passeios guiados com dispositivos de realidade aumentada, permitindo que os visitantes experimentem o local de forma imersiva, como se Elvis ainda estivesse ali. Essa tecnologia não só enriquece a visita, como também ajuda a preservar a mansão ao limitar a necessidade de intervenções físicas em certas áreas delicadas. Outro aspecto fundamental na evolução de Graceland foi a ampliação de sua oferta cultural e educativa. Com a inauguração do Elvis Presley's Memphis, um vasto complexo dedicado à vida e carreira de Elvis, os visitantes agora podem explorar exposições que vão desde sua impressionante coleção de discos de ouro até sua enorme frota de veículos clássicos. Esse espaço não só celebra as conquistas de Elvis, como também contextualiza sua influência na cultura pop, permitindo que as novas gerações descubram seu legado de uma forma acessível e atraente. Ao longo desses anos, cada decisão tomada para modificar Graceland foi impulsionada por um desejo fundamental de manter viva a conexão entre Elvis e seus fãs. Essa conexão é palpável em cada canto, desde o famoso Jungle Room até o Meditation Garden, onde Elvis descansa em paz. É um lugar que, apesar das reformas, continua sendo um reflexo íntimo da personalidade e do espírito de um homem que, embora tenha partido cedo demais, permanece na memória de todos os fãs. Ele deixou uma marca inesquecível na história da música e nos corações de milhões. Assim, Graceland não só preserva o passado, mas também se projeta para o futuro, garantindo que as histórias, a música e o legado de Elvis continuem ressoando para as próximas gerações, mantendo seu espírito presente em cada visitante que cruza suas portas. Número 6. Os eventos anuais em Graceland. Graceland não é apenas um monumento à história do rock and roll, mas também um vibrante epicentro de celebrações que mantém vivo o legado de Elvis Presley. Ao longo do ano, a mansão se transforma em um palco de eventos que atrai milhares de fãs de todo o mundo, todos unidos pelo amor e admiração ao rei do rock. Esses eventos não são apenas uma oportunidade para homenagear Elvis, mas também para conectar seus seguidores em uma experiência compartilhada que transcende o tempo e as fronteiras. Um dos eventos mais emblemáticos e aguardados é, sem dúvida, a Semana Elvis, que acontece todo mês de agosto, coincidindo com o aniversário de sua morte. Esse evento cresceu até se tornar uma verdadeira peregrinação para os fãs, que se reúnem em Memphis para mergulhar em um ambiente cheio de nostalgia, música e devoção. A Semana Elvis não é apenas uma comemoração, mas uma celebração vibrante da vida e obra de Elvis, um festival que mistura o solene com o festivo de uma maneira única. Durante essa semana, Graceland e seus arredores se enchem de atividades que capturam a essência de Elvis e seu impacto cultural. Os shows ao vivo recriam a magia de suas apresentações, com músicos que interpretam seus grandes sucessos e prestam homenagem ao seu estilo inconfundível. As vigílias, especialmente a icônica Candlelight Vigil, são momentos de profunda reflexão, onde milhares de pessoas com velas nas mãos percorrem os jardins de Graceland em um silêncio reverente, lembrando do homem e da lenda que mudou a música para sempre. Além dos shows e vigílias, a Semana de Elvis oferece tours especiais que permitem aos fãs explorar cantos de Graceland que normalmente não estão abertos ao público. Esses tours oferecem uma visão mais íntima da vida de Elvis, mostrando detalhes e objetos pessoais que raramente são exibidos. Os visitantes podem sentir uma conexão mais próxima com Elvis, como se estivessem caminhando pelos mesmos corredores que ele percorreu. Mas a celebração não se limita à Semana de Elvis. Ao longo do ano, Graceland organiza uma variedade de eventos temáticos que atraem diferentes públicos. Desde o aniversário de Elvis em janeiro, que inclui uma cerimônia de corte de bolo e apresentações especiais, até o Natal em Graceland, quando a mansão é decorada com luzes e enfeites natalinos ao estilo dos anos 50. Cada evento é uma oportunidade para reviver a era dourada de Elvis e manter seu espírito festivo. Esses eventos não apenas celebram a vida de Elvis, mas também reforçam a conexão entre Graceland e seus fãs, criando uma comunidade global que se reúne ano após ano para compartilhar seu amor pela música e pela cultura que Elvis inspirou. Graceland, por meio dessas celebrações, continua sendo um lugar onde o legado de Elvis Presley não só é lembrado, mas também vivido, sentido e celebrado com a mesma paixão que ele colocava em sua música.
Número 7. A influência de Graciela na cultura pop. A influência de Graciela na cultura pop é tão vasta e profunda que transcendeu as barreiras do tempo, estabelecendo-se como um símbolo onipresente em diversas formas de arte e entretenimento. Esta mansão não é apenas uma casa, é um ícone cultural que deixou sua marca na música, no cinema, na televisão e até mesmo na moda, reafirmando seu status como um pilar fundamental na história do rock and roll e além. Para começar, Graciela foi mencionada em inúmeras músicas ao longo dos anos. Desde a icônica Walking in Memphis de Marc Coe, onde a experiência de estar na mansão de Elvis é imortalizada, até referências mais sutis em músicas de artistas como U2 e Paul Simon. A imagem de Graciela permeou a letra da música contemporânea. Essas homenagens musicais não apenas destacam a importância da mansão na vida de Elvis, mas também a posicionam como um local de peregrinação para todos aqueles que buscam uma conexão com a lenda do rock. Além de sua presença na música, Graciela apareceu em uma grande variedade de filmes e programas de televisão, solidificando seu lugar no imaginário coletivo. Desde cenas emocionantes em filmes biográficos sobre Elvis, até servir de pano de fundo para histórias de ficção que exploram a vida e o legado do rei, Graciela foi retratada nas telonas como um espaço carregado de história e emoção. Programas de televisão, de dramas a comédias, usaram Graciela como símbolo de sucesso, nostalgia e a busca por autenticidade em um mundo que muitas vezes carece disso. Mesmo além das representações diretas, a influência de Graciela se infiltrou na moda e no design, com artistas e criadores de todos os tipos buscando inspiração na mansão e no estilo inconfundível de Elvis. Desde linhas de roupas que evocam o glamour dos anos 50 até coleções de acessórios inspiradas na opulência da decoração de Graciela, a mansão continua sendo um farol de estilo que ressoa na cultura visual. Esse impacto não se limita apenas às homenagens diretas. A figura de Graciela como um local de culto para os fãs de Elvis inspirou a criação de inúmeras réplicas, tributos e até imitações em outras partes do mundo. Museus, parques temáticos e espaços comemorativos foram erguidos com a intenção de capturar ao menos uma fração da magia que emana de Graciela, demonstrando que sua influência vai muito além dos limites de Memphis. O fascinante de Graciela é como ela evoluiu de simplesmente ser a casa de Elvis para se tornar um símbolo cultural que encarna a essência de uma era dourada da música e do entretenimento. Cada referência, cada homenagem e cada representação na cultura pop não celebram apenas Elvis Presley, mas perpetuam o poder de Graciela como um ícone vivo, um lugar que continua inspirando artistas e criadores e que segue sendo um ponto de referência no rico tecido da história cultural. Número 8. Os objetos valiosos de Graciela. Dentro dos muros de Graciela estão escondidos alguns dos objetos mais valiosos e emblemáticos que pertenceram a Elvis Presley, cada um com uma história única que narra diferentes capítulos da vida do rei do rock. Esses tesouros não são apenas relíquias de uma era dourada, mas peças que juntas formam um mosaico íntimo da personalidade, dos gostos e do estilo inimitável de Elvis. Um dos aspectos mais fascinantes de Graciela é a extensa coleção de trajes icônicos que Elvis usou em seus shows e aparições públicas. Desde o lendário macacão branco adornado com águias bordadas em ouro, até os trajes de couro preto que marcaram seu retorno triunfal aos palcos, cada peça é uma obra de arte que reflete sua extravagância e sua visão única de moda. Esses trajes, exibidos com orgulho na mansão, não apenas capturam a evolução do seu estilo, mas também simbolizam os diferentes períodos de sua carreira, desde o início até seu status de superestrela global. Mas Graciela não abriga apenas a coleção de trajes, também é o lar da impressionante frota de carros de luxo de Elvis. Os carros de Elvis, desde o famoso Cadillac rosa até seu Rolls-Royce Phantom V, não são meros veículos, mas sim expressões ambulantes de seu amor pela opulência e pela velocidade. Cada automóvel conta uma história diferente. O Cadillac rosa, por exemplo, tornou-se um símbolo de sua generosidade quando ele o deu de presente para sua mãe, enquanto seu Lincoln Continental Mark II reflete sua predileção por carros que combinavam elegância e potência.
Esses veículos, meticulosamente restaurados e conservados, permitem que os visitantes de Graceland imaginem Elvis ao volante, percorrendo as ruas com o mesmo carisma que exibia no palco. Além de seu vestuário e automóveis, Graceland guarda outros objetos pessoais que oferecem uma janela para a vida privada de Elvis. Desde os violões que ele usou para compor algumas de suas músicas mais emblemáticas, até os prêmios e discos de ouro que celebram suas conquistas, cada objeto é um testemunho silencioso de seu talento e dedicação. Esses itens, cuidadosamente dispostos em exposições, não apenas documentam sua carreira, mas também permitem que os visitantes se conectem com o homem por trás da lenda. Entre esses objetos, um que se destaca pela sua singularidade é o piano de cauda que Elvis tinha em sua sala de música. Um instrumento que não só foi testemunha de incontáveis horas de prática e composição, mas também foi protagonista de momentos de intimidade, onde Elvis, sozinho ou na companhia de amigos, se deixava levar pela música. Este piano, que foi mantido em perfeito estado, continua sendo um dos atrativos mais emocionantes para os visitantes, muitos dos quais se emocionam ao pensar que podem estar pisando no mesmo chão onde Elvis criou sua magia musical. Em definitivo, os objetos valiosos de Graceland não são apenas peças de museu. São portais para o mundo de Elvis Presley, oferecendo a quem os contempla uma oportunidade única de se aproximar do gênio, do ícone e, acima de tudo, do homem que mudou a música para sempre. Cada um desses tesouros, seja um traje reluzente, um carro elegante ou uma guitarra desgastada, continua sendo um lembrete tangível do legado imortal do rei do rock. Número 9. Os filmes e documentários sobre Graceland. Graceland, com sua aura mítica e sua profunda conexão com Elvis Presley, não foi apenas um local de peregrinação para milhões de fãs, mas também uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema e a televisão. Ao longo dos anos, esta mansão lendária foi o tema central de inúmeros filmes e documentários que não apenas exploram sua história, mas também revelam as nuances do impacto cultural de Elvis em todo o mundo. O cinema, com sua capacidade de capturar a essência do que representa um lugar, encontrou em Graceland um cenário perfeito para contar histórias que vão muito além das paredes da mansão. Desde produções biográficas que narram a vida de Elvis e sua relação com Graceland, até filmes de ficção que usam a mansão como um pano de fundo carregado de simbolismo, cada obra cinematográfica contribuiu para perpetuar o misticismo que envolve este lugar icônico. Essas representações não só mantiveram viva a imagem de Graceland, como também permitiram que novas audiências descobrissem aspectos desconhecidos da vida do rei do rock. Além disso, os documentários desempenharam um papel crucial na conservação e difusão do legado de Graceland. Trabalhos como Elvis by the Presleys ou Elvis, That's the Way It Is não só oferecem um olhar detalhado sobre a vida e carreira de Elvis, mas também permitem que os espectadores mergulhem na atmosfera de Graceland, explorando desde seus cantos mais famosos até os mais ocultos. Esses documentários, com seu foco na autenticidade e na história, ajudaram a desmistificar certos aspectos da vida de Elvis, ao mesmo tempo em que reforçaram a ideia de que Graceland é muito mais do que uma simples casa. É um reflexo da vida de um homem que mudou a música para sempre. O fascinante nesses trabalhos cinematográficos é como cada um deles abordou Graceland a partir de uma perspectiva única. Enquanto alguns se concentram na relação íntima entre Elvis e seu lar, outros exploram o impacto de Graceland na cultura popular, mostrando como a mansão influenciou a música, o cinema e a moda ao longo das décadas. Há até documentários que investigaram as teorias conspiratórias e os mistérios que cercam Graceland, adicionando uma camada extra de intriga à já rica narrativa desse lugar. Além disso, esses filmes e documentários desempenharam um papel vital na educação das novas gerações sobre Elvis e seu legado. Por meio deles, jovens que não viveram a era de ouro do rock and roll podem se conectar com a figura de Elvis e entender por que Graceland continua sendo um símbolo tão poderoso na cultura mundial. A magia do cinema permitiu que Graceland transcendesse seu status de museu para se tornar um ícone atemporal que continua inspirando e fascinando públicos de todas as idades. Dessa forma,
Cada filme e documentário que teve Graceland como tema central não apenas contribuiu para preservar seu legado, mas também garantiu que a história de Elvis Presley e do lugar que ele chamava de lar permanecesse viva na memória coletiva, reverberando nas telas e nos corações daqueles que descobrem sua história pela primeira vez. Número 10. O futuro de Graceland. O futuro de Graceland é um tema que desperta tanto curiosidade quanto entusiasmo, já que a icônica mansão não ficou parada no tempo, mas continua se adaptando e evoluindo para manter viva a essência de Elvis Presley em um mundo em constante mudança. Com uma visão que combina respeito pela história com inovação, Graceland se prepara para continuar sendo um ponto de referência cultural, não só para os fãs de Elvis, mas para todas as gerações que buscam se conectar com o legado do rei do rock. Um dos aspectos mais empolgantes do futuro de Graceland é a série de planos de expansão que estão em andamento. Esses projetos não buscam apenas manter a relevância da mansão, mas também ampliar a experiência do visitante de maneiras que antes não eram possíveis. Entre os planos mais destacados está a criação de novas exposições que explorarão facetas menos conhecidas da vida de Elvis, assim como a incorporação de tecnologia avançada para oferecer visitas mais interativas e personalizadas. Essa integração do novo com o clássico permitirá que os visitantes não apenas vejam, mas também experimentem de uma forma mais imersiva o mundo de Elvis Presley. Além disso, Graceland está trabalhando na ampliação de suas instalações para acomodar um número cada vez maior de visitantes, sem sacrificar a intimidade e o respeito que o local merece. Isso inclui a construção de novas áreas de exposição que abrigarão objetos nunca antes mostrados ao público, assim como a melhoria dos espaços existentes para torná-los mais acessíveis e confortáveis. Essas ampliações foram projetadas para garantir que Graceland possa continuar recebendo os milhões de pessoas que, todos os anos, desejam se aproximar do lugar onde Elvis viveu, trabalhou e deixou sua marca indelével. Outra parte fundamental do futuro de Graceland é seu foco na educação e no legado cultural. Com novos programas educacionais em desenvolvimento, a mansão está se posicionando como um centro de aprendizado onde as futuras gerações podem estudar a história do rock and roll e a influência de Elvis na música e na cultura global. Esses programas não são direcionados apenas aos fãs, mas também a acadêmicos e estudantes que buscam compreender o impacto duradouro de Elvis no século XX e além. Paralelamente, Graceland continua explorando formas de manter sua relevância na cultura pop contemporânea. Desde colaborações com artistas modernos até eventos especiais que celebram tanto o passado quanto o presente, a mansão segue sendo um epicentro de criatividade e homenagem. Isso não só garante que o legado de Elvis continue vivo, mas também abre novas portas para que Graceland se reinvente continuamente, mantendo seu status como um lugar onde a história e a modernidade coexistem de maneira harmoniosa. Assim, a cada passo em direção ao futuro, Graceland não só garante que o legado de Elvis Presley perdure, mas também se adapta para continuar sendo um farol cultural que atrai pessoas de todas as idades e origens. Nessa jornada, a mansão continua fiel às suas raízes, ao mesmo tempo em que se projeta para um futuro cheio de possibilidades, garantindo que a magia de Elvis continue ressoando nos corações de quem a visita. Número 11. Mitos e lendas. Graceland, com todo o seu esplendor e sua profunda conexão com Elvis Presley, não é apenas um local de homenagem para os fãs do rei do rock, mas também um verdadeiro caldeirão de mitos e lendas que capturaram a imaginação de quem a visita e daqueles que apenas sonham em percorrer seus corredores. Esses relatos, que vão do sobrenatural ao misterioso, adicionaram uma camada de misticismo à já lendária mansão, transformando-a em um epicentro de histórias que transcendem a realidade. Um dos mitos mais persistentes e fascinantes é o dos avistamentos de fantasmas em Graceland. Dizem que o espírito de Elvis nunca deixou sua casa e há quem jure ter visto sua figura nas janelas do segundo andar ou ter ouvido suas músicas ecoando suavemente à noite. Esse tipo de relato deu origem a todo tipo de teoria, desde as mais céticas até as que afirmam com fervor que Elvis continua presente em Graceland, cuidando do lugar que tanto amou.
Os funcionários da mansão, alguns dos quais trabalham lá há décadas, também compartilharam histórias sobre luzes que se acendem e apagam sozinhas ou sobre a sensação de uma presença em certos cômodos, especialmente naqueles que Elvis frequentava em vida. Além dos fantasmas, Graceland também foi o centro de lendas sobre tesouros escondidos. Segundo algumas histórias, Elvis teria escondido objetos de grande valor na mansão, desde joias até manuscritos inéditos de suas músicas. Essas lendas alimentaram a imaginação dos fãs durante anos, alguns dos quais até tentaram desenterrar esses supostos tesouros, buscando uma conexão tangível com seu ídolo. Embora nunca tenha sido encontrada nenhuma prova concreta desses tesouros ocultos, a ideia de que Graceland pode guardar segredos ainda por descobrir continua sendo uma parte fascinante do mito que envolve a mansão. Outra lenda que contribuiu para a mística de Graceland é a suposta existência de túneis secretos sob a mansão. Disse que esses túneis conectavam Graceland a diferentes pontos estratégicos de Memphis, permitindo que Elvis se movimentasse sem ser visto pela imprensa ou pelos fãs. Embora não haja evidências que sustentem essa teoria, a ideia de um mundo subterrâneo sob a mansão inspirou tanto cineastas quanto escritores, que usaram essa lenda para adicionar um toque de intriga e mistério às suas obras. Esses mitos e lendas não só aumentaram o fascínio por Graceland, como também solidificaram seu lugar como um local onde a realidade e a fantasia se entrelaçam de forma inseparável. Cada visitante que chega a Graceland vem com a esperança de não apenas se conectar com a história real de Elvis Presley, mas também de sentir um pouco da magia que esses mitos criaram. Nesse sentido, Graceland não é apenas um museu ou uma mansão histórica. É um lugar vivo, cheio de histórias que, reais ou não, continuam inspirando aqueles que cruzam suas portas. O misticismo que envolve Graceland é, em grande parte, o que a transforma em algo além de uma simples residência. É um fenômeno cultural, um lugar onde o conhecido se mistura com o desconhecido e onde cada canto pode esconder um segredo esperando para ser descoberto. Os mitos e lendas que envolvem Graceland são parte integral de sua identidade e continuam alimentando a imaginação de todos aqueles que desejam acreditar que, em algum lugar da mansão, ainda há um pouco de magia esperando para ser revelada. Número 12. No impacto de Graceland na comunidade. Graceland, além de ser um ícone da cultura pop e um santuário para os fãs de Elvis Presley, desempenhou um papel crucial na vida da comunidade local de Memphis, deixando uma marca indelével na economia e no tecido social da cidade. O impacto desta mansão lendária vai muito além de seus muros, contribuindo para o bem-estar e o crescimento da região de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Para começar, Graceland tem sido um motor econômico vital para Memphis. Desde o momento em que abriu suas portas ao público em 1982, atraiu milhões de turistas de todo o mundo, tornando-se uma das principais fontes de renda para a cidade. Esse fluxo constante de visitantes impulsionou o desenvolvimento da indústria hoteleira, da restauração e do comércio local, gerando milhares de empregos tanto diretos quanto indiretos. Desde guias turísticos até funcionários de manutenção. Muitas famílias de Memphis dependem de Graceland para seu sustento, o que ressalta a importância da mansão como um pilar econômico para a comunidade. Além do impacto econômico, Graceland tem sido um catalisador para a coesão social em Memphis. Os eventos anuais, como a Semana de Elvis, não só atraem fãs internacionais, mas também reúnem os moradores locais em celebrações que reforçam o senso de pertencimento e o orgulho comunitário. Esses eventos não só homenageiam a memória de Elvis, mas também incentivam a participação cidadã, criando espaços onde a comunidade pode se reunir, celebrar e compartilhar experiências coletivas que fortalecem os laços sociais. Graceland também serviu como um ponto de referência cultural que inspirou gerações de artistas e músicos locais. A influência de Elvis e sua mansão permeou a cena artística de Memphis, inspirando tanto músicos em ascensão quanto artistas já consagrados. A presença de Graceland ajudou a manter viva a rica tradição musical da cidade, e seu impacto é sentido em cada nota de blues, rock e soul que ecoa nos clubes e teatros de Memphis. Além disso,
Graciela desempenhou um papel na promoção de iniciativas beneficentes e programas educacionais na comunidade. Por meio de diversas parcerias e eventos, a mansão contribuiu para a arrecadação de fundos para causas locais e apoiou projetos que beneficiam escolas e organizações comunitárias. Esses esforços ajudaram a criar um legado de compromisso social que vai além da figura de Elvis, tocando a vida de inúmeras pessoas em Memphis. É importante destacar que, em muitos aspectos, Graciela tem sido uma ponte entre o passado e o presente de Memphis, conectando a comunidade com sua rica história, enquanto continua sendo um motor de progresso e desenvolvimento. A mansão não é apenas um lembrete do impacto de Elvis Presley no mundo, mas também um símbolo da resiliência e da capacidade da comunidade de Memphis de se adaptar e prosperar em um ambiente em constante mudança. Assim, Graciela não se mantém apenas como um monumento a uma lenda da música, mas também continua sendo uma fonte de vida, cultura e prosperidade para a comunidade ao seu redor. A cada ano que passa, sua influência em Memphis se fortalece, garantindo que a conexão entre a mansão e sua comunidade local continue tão forte e significativa quanto sempre foi.